Olá, bem-vindo a novo tutorial de Vir TV Portugal. Hoje vamos falar de um original de Vir, o original de Vir de que tanto se tem falado. Paris, La Cité de la Lumière. Um jogo exclusivo para 2 jogadores que se joga dentro da caixa e que tem uns componentes que fazem uma mesa muito vistosa. Fica por aí, vamos ver os componentes que estão cá dentro. Dentro da caixa de Paris, estes são os componentes que encontramos. E temos desde logo algo que nos salta à vista. O tabuleiro de jogo, que é um tabuleiro de jogo que na verdade é a parte de trás da caixa. Este tabuleiro integrado é onde vai decorrer a principal parte da ação, mas vamos ver os outros componentes. Então temos o manual do jogo, as peças para cada um dos jogadores, que são as chaminés, os postais que vão assumir um papel determinante na pontuação, os edifícios para jogar e os tiles de cada jogador. Portanto, cada jogador vai controlar um destes conjuntos de tiles que aqui está. Temos também os selos e mais algumas das peças especiais para pontuar. Além disto, imensos zip bags para guardar tudo dentro da caixa. E já temos o setup preparado para 2 jogadores disputarem uma partida de Paris. Um dos jogadores jogará de azul, o outro de cor laranja. E cada um tem 7 chaminés, 4 fichas de ação e 8 peças de calçada. Estas 8 peças de calçada vão ser determinantes, porque elas vão ser colocadas neste tabuleiro. Além disso, temos também os nossos edifícios e 8 postais. Dentro da caixa vêm 12, mas 4 são mantidos à parte. Existe um setup preparado para as primeiras partidas e são esses postais que vamos ver. Os outros, bem como as peças adicionais, são as que estão aqui. Mais à frente vamos ver, mas por agora neste jogo introdutório não o vamos utilizar. À vez, cada um dos jogadores vai pegar numa das suas peças de calçada. E, imaginando que era o jogador azul a começar, ele tira de cima, depois de embaralhado o molho, e vai colocá-la no tabuleiro de jogo. Quando se coloca uma peça no tabuleiro de jogo, é necessário terem atenção estes pequenos pontos brancos que aqui vemos. Isto porquê? Porque a peça tem que ser colocada entre a esquadria. Ela não pode ser colocada assim, também não pode ser colocada desta forma. Ela tem que ser colocada sempre de modo a que cada um dos cantos das peças fique nos cantos indicados no tabuleiro. Ora, qual é o nosso objetivo ao colocar estas peças? Vemos que temos diferentes cores de chão e nesta calçada existe o azul e o cor laranja, correspondentes ao jogador azul e ao jogador cor laranja. Além disso, algumas peças têm também os espaços com o candeeiro que vão ser a principal fonte de pontos durante este jogo. No entanto, há também o roxo que corresponde à fusão entre o azul e o cor laranja e é uma peça de calçada onde pode jogar qualquer um dos jogadores em cima. Isto ainda pode parecer um pouco estranho, mas depois de termos algumas formas, vamos começar a colocar os nossos edifícios e vai-vos parecer bastante prático. Ora, vamos colocar esta peça onde quer que seja. Agora simulamos o jogador cor laranja, ele também vai colocar uma peça, dizer que a distribuição de chão entre uma e outra cor é exatamente igual, agora a ordem com que elas podem sair vai ser ligeiramente diferente. Ora, o jogador laranja colocou uma peça, vai colocar o jogador azul, isto é o que fazemos no nosso turno, não é necessário jogar junto às outras peças, por exemplo, agora era perfeitamente legítimo o jogador cor laranja jogar aqui, distante das outras que já lá estavam, joga o jogador azul. Entretanto, se o jogador azul optar por reservar um edifício, ele se tiver uma forma já bem definida, que lhe garanta algum acesso a luzes, que lhe possa possibilitar pontos, ele pode optar não por colocar uma nova peça, mas sim por reservar um dos edifícios. Isto pode ter interesse porquê? Poderá haver formas de edifícios que venham a ser interessantes para ambos os jogadores. Então, o primeiro jogador a reservar o edifício é o jogador que o vai dispor para colocar em jogo mais tarde. Isto porque Paris é jogado em 2 fases. Na primeira fase fazemos aquilo que temos visto. Colocamos peças de calçada ou reservamos exercícios para mais tarde serem colocados no tabuleiro. Mas mais à frente o jogo vai assumir uma segunda fase. Segunda fase essa em que vamos colocar os edifícios reservados ou ativar um dos postais de ação do jogo, que são estes 8 que aqui estão e alguns deles até já têm a peça respectiva em cima. Outros simplesmente não as usam. Mas por agora vamos continuar a desenvolver este tabuleiro de modo a que seja mais fácil futuramente vermos aquilo a que nos referimos. Então o jogador azul colocou, o jogador cor laranja vai também ele colocar, por exemplo aqui. Joga o jogador azul mais uma vez. O jogador azul até gosta deste sítio que aqui está. E neste momento é a vez do jogador laranja jogar e o jogador laranja apercebe-se de que há aqui alguns sítios onde o jogador azul pode estar a tentar preparar a colocação de alguma peça. E o jogador laranja
com receio que o jogador azul venha a reservar esta peça, opta não por colocar a sua peça de calçada, mas sim por reservar o edifício. Ora então, vamos ver porque é que isto acontece. Porque o jogador laranja tem aqui um sítio ótimo onde este edifício vai caber, que é este espaço que aqui está. Estão a ver? Este espaço tem chão cor laranja e roxo. O roxo podia ser usado por ambos os jogadores. Então, se o jogador cor laranja vier a colocar aqui este edifício, ele tem acesso, neste momento, a duas luzes. Lembram-se de ter dito que as luzes vão influenciar muito a pontuação? Pois, é verdade. Cada edifício é composto por um número de quadrados. Neste caso, este edifício tem 6 quadrados e é fácil de o vermos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem pequenos cortes ao longo da peça para nos ajudar também a perceber, caso acabe por ser mais difícil para algumas pessoas. E agora vou-vos também mostrar porque é que o jogador laranja optou por reservar este edifício. É que o jogador azul também já tinha um padrão ótimo para o usar, que seria este. Vamos ver o chão que foi coberto para percebermos que é legítima esta colocação. Temos então vários espaços a azul e 2 espaços a roxo. Se o jogador azul colocasse aqui, tendo a sua peça 6 espaços, ele ia multiplicar pelo número de luzes que toca, que são, neste caso, 1, 2, 3. Teríamos aqui, portanto, uma jogada de 18 pontos. Ora, o jogador laranja, apercebendo-se dessa situação, acabado de criar o padrão pelo seu adversário, reserva o edifício para garantir que não só não lhe proporciona o acesso, como também que mais tarde poderá ser ele a colocar desta forma e a garantir, neste caso, 12 pontos. 12 pontos porquê? Porque os edifícios apenas beneficiam das luzes das quais contactam diretamente. Ou seja, se este edifício, e se fosse possível a legalidade desta jogada, estivesse assim, ele não iria pontuar nada. Ou pelo menos na forma em que isto está atualmente, sem ter aqui luzes nestes espaços onde ainda faltam entrar peças de calçada. Porque quando estamos em diagonal não há bonificação, portanto não havendo fator de multiplicação, este edifício valeria 6 vezes 0, que consequentemente é 0. Ora então, o jogador tinha reservado, é agora a vez do jogador azul jogar. Vamos imaginar que o tabuleiro vai ficando preenchido e que os jogadores não estão a reservar peças simplesmente porque estamos a criar o padrão. Claro que os jogadores iam estar a reservar peças neste momento, vamos só simular aqui o desenrolar do desafio para vermos como é que as peças poderão pontuar mais à frente. Temos então um tabuleiro feito praticamente aleatoriamente, só não foi naquela zona inicial para vos explicar como é que se colocava um edifício, e vamos agora imaginar que os jogadores até tinham os edifícios que vamos colocar aqui já reservados. Ora, por exemplo, se o jogador laranja tivesse este edifício reservado, além daquele, se ele simplesmente o colocasse aqui, e é perfeitamente legítimo, e não havia grande disputa porque todo o chão envolvido é cor laranja, ele iria agora, no final do jogo, pontuar 8 pontos. 8 pontos porque toca em duas e porque é um edifício de tamanho 4. Quando um jogador coloca um edifício, para mais tarde se saber de quem ele é, utiliza-se então uma chaminé que se coloca no topo do edifício. Vamos agora simular que o nosso tabuleiro ficava já cheio de edifícios e cheio de chaminé. Vamos tentar até perceber que tipo de peças é que poderão ajudar aqui no preenchimento do tabuleiro com este formato completamente aleatório que aqui fomos preparando. Portanto, vamos continuar a colocar aqui peças legítimas, cumprindo as regras do jogo. Por exemplo, este jogador laranja também poderia colocar esta peça aqui. O jogador azul ainda poderia colocar esta peça aqui. E o jogador laranja... Ora, esta pelo laranja já não é possível, mas é possível pelo azul a colocação aqui neste espaço. Vamos imaginar que o jogo terminaria agora, neste mesmo instante, e vamos ver que pontos é que cada um dos jogadores potencialmente teria acesso. Ora, portanto, 3 vezes 1 são 3, 3 vezes 2 seriam 6 para o jogador azul, 6 vezes 2, 12 para o jogador laranja, como tínhamos visto antes, 5 vezes 1, 5 pontos para o jogador azul, 4 vezes 1, 4 pontos para o jogador azul, e este aqui, infelizmente, não proporciona absolutamente nenhum ponto. Ora, fizemos isto para quê? Para vermos agora como é que os postais de ação podiam intervir e modificar aqui bastante a pontuação. Ora, cada jogador no início do jogo recebe as suas 7 chaminés, as suas 8 peças de calçada e também estas 4 fichas de ação.
Para que servem as fichas de ação? Para reservar postais. Ora então, temos os 8 postais, que neste caso, relembro, são aqueles que são definidos para partidas iniciantes, e na segunda fase do jogo os jogadores colocam aqueles edifícios que tinham reservado durante a primeira ou utilizam as fichas de ação para reservar algum dos postais. O que é que isto vai fazer? Vai-lhes proporcionar um direito que o adversário não tem, e que à partida lhe dá acesso a uma melhor forma de pontuar. Vamos então ver um a um e perceber a qual dos jogadores é que potencialmente poderiam dar mais interesse. Ora, o jogador azul, por exemplo, se ele reservasse este, ele poderia trocar um dos edifícios que tinha reservado por outro. Isto pode ser importante porque mais à frente vamos ver duas outras formas de pontuação e nessa poderia ser muito interessante. Poderia também reservar este. Ao reservar este postal, o jogador pode adicionar esta peça, que é uma nova forma de ter um candeeiro no jogo e pontuar futuramente vindo dele, como por exemplo o jogador azul podia colocar aqui e o seu edifício maior, que é o edifício de 5 quadrados, seriam mais 5 pontos. Ao mesmo tempo aquele sítio até é bom porque ele não está a dar pontos ao jogador laranja. Isto porque vemos que, se ele coloca neste mesmo sítio, para ele seria igual, mas também adicionaria 4 pontos ao adversário. Portanto, depois é este tipo de decisão estratégica que os jogadores vão ter que tomar durante uma partida de Paris. Se o jogador reservasse este postal que aqui está, por acaso a função estava trocada, é o pintor. O pintor é colocado em cima de um espaço da cor do jogador que reservou e futuramente, no final do jogo, dá-lhe 2 pontos por cada candeeiro disponível nessa praça. Ora, vamos ver o que é uma praça. Imaginando que o pintor vinha até aqui, ele estaria a beneficiar de cada luz contida na delimitação dos prédios e a praça é como se fechasse aqui neste pequeno vértice. Então, este pintor proporcionaria ao jogador azul 2 pontos derivados deste candeeiro. Agora vamos imaginar que o jogador azul tinha colocado neste espaço. Ora, a praça é pequenina, mas também lhe proporciona 2 pontos. Por sorte, temos este espaço espetacular onde colocamos o nosso pintor e ele poderia render 12 pontos no final do jogo. 12 pontos porquê? Porque todo o espaço aberto que está conectado é considerado a mesma praça. Então o jogador ia beneficiar de 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos a partir do seu próprio pintor. Agora, há aqui uma pequena nuance. O pintor pontua no final do jogo. Então, neste caso, seriam 12 pontos. Mas vamos imaginar que, por alguma razão, e não vamos respeitar o critério da colocação do chão, portanto, vamos acreditar que o tabuleiro estaria assim, seriam apenas 8. Agora, recuperando a explicação, imaginando que isto seria legítimo para a colocação desta peça, que não é o caso, imaginando que o jogador colocava o pintor antes de todas as peças estarem colocadas, e é legítimo que o faça, se mais tarde entrasse aqui esta peça, ele agora deixava de beneficiar destes 2 candeeiros. E com isto, em vez de 12 pontos, já só iria receber 8 no fim. Portanto, atenção, as contas durante um jogo de Paris não vão sendo feitas à medida que a jogada é proporcionada. As contas apenas são feitas mesmo no final do jogo. Ora, prosseguindo para este postal, se o jogador coloca a sua ficha de ação, tem direito a esta pecinha com um recorte incrível que está ligada à própria ação do postal, que lhe proporciona um espaço mais num dos seus edifícios. E esta peça poderia dar aqui um twist nas pontuações. Isto porquê? Ora, se a peça estava assim, são 6 pontos. E sendo do jogador azul, ele não pode colocar aqui para chegar até mais aquela luz, porque aquele chão é cor de laranja e o jogador tem que jogar esta peça num espaço que seja precisamente da sua cor. Nem sequer o pode fazer num espaço que seja roxo, de acesso a ambos os jogadores. Mas há aqui, de certeza, alguma jogada ótima para fazer, como por exemplo esta, que faz com que o jogador, em vez de 5 pontos, passe a ganhar 12. 12 porquê? Uma luz extra não são só mais 5, são, mas neste caso a peça também tem mais 1 quadrado. Então, em vez de 5 vezes 1, passa a 6 vezes 2 e, portanto, futuramente seriam 12 pontos. Ora, vamos seguir até aqui, onde encontramos esta peça, que é possivelmente a mais simples de todo o jogo. Ela é igual a um edifício de tamanho 2. E neste caso, vamos aqui ao tabuleiro e vamos procurar um edifício de tamanho 2 que para o jogador azul não seria muito proveitoso, mas imaginemos agora que era a vez do jogador laranja. Os deste lado vamos reservar para o jogador laranja. Então, se o jogador laranja fizesse isto,
estamos a falar de 6 pontos no final do jogo. Porquê? Porque o edifício é muito pequenino, mas toca em 1, 2, 3 candeeiros. 3 vezes 2, 6 pontos. Aqui temos uma outra situação. Então, este chão é roxo, o que quer dizer que ambos os jogadores podem lá jogar. E é das poucas situações que vão fazer uma grande diferença na colocação dos próprios edifícios. Neste momento, seria mais proveitoso levantarmos aqui algumas peças. Vamos ver como é que podemos fazer isto. Imaginando que o jogador laranja não queria ter esta peça aqui, até porque ela foi posta durante a simulação do pintor e não seria legítima, mas que gostaria muito de a colocar aqui para ter acesso a este candeeiro. Então o jogador reserva o postal com a sua ficha de ação, recolhe este pedaço de chão multicolor e não pode utilizá-lo desde logo. Apenas na jogada seguinte o jogador pode utilizá-lo. E futuramente o jogador então punha um espaço de chão roxo e agora já seria legítima a colocação do seu edifício e a futura colocação de uma chaminé. Portanto, é esta a forma de funcionar daquele postal. Vamos continuar, continuar até ao Metropolitan, que é um postal que não está relacionado com alguns destes adornos do jogo, mas sim com a forma de colocação dos edifícios. Isto porquê? É um postal que nos permite, cumprindo a regra da nossa cor, tapar também um candeeiro do jogo e assim conseguir colocar uma peça diferente. Isto neste momento, como estivemos a facilitar aqui a colocação das peças, pode não fazer todo o sentido, mas quando experimentarem vocês o jogo, vão ver que a certa altura ficarem com as peças na mão pode ser prejudicial. E é prejudicial devido à segunda forma de pontuação, que estamos mesmo quase a chegar lá. Mas um jogador que queira evitar ficar com um edifício, pode simplesmente beneficiar daquele espaço para conseguir colocar um formato de edifício que normalmente não conseguiria. Vamos ver uma dessas situações. Ora, imaginando que estes dois espaços são azuis e que o jogador azul está a reservar este postal, ele agora poderia fazer isto, colocar a sua chaminé e já era 2 candeeiros em que ele tocava com uma peça de 5. Isto eram 10 pontos. São muito importantes estes 10 pontos, mas só foram possíveis porque o jogador conseguiu cobrir corretamente uma luz. E só quando isto acontece é que o jogador pode colocar a cobrir uma luz. Portanto, se o jogador reservar o Metropolitan, no turno seguinte o jogador pode reservar uma luz. No turno seguinte, tal como neste postal anterior. E são os únicos 2 em que isso acontece durante o jogo. Chegou a altura em que vou dizer porque é que isto é especialmente importante. Porque no final do jogo, todos os edifícios que reservamos durante a primeira fase, que não chegámos a colocar em jogo na segunda fase, vão nos pontuar 3 pontos negativos. Ora, 3 pontos negativos que são evitáveis recorrendo ao auxílio desta peça e muito especialmente desta. Porque naquela peça basta colocar uma ficha de ação em cima e aquele postal de ação vai nos dar o direito a não receber pontos negativos pelos edifícios reservados inutilmente. Ora então, vimos todos estes postais e eu falei-vos que havia 2 formas de pontuação no final do jogo. Uma delas já vimos, a questão dos menos 3 pontos por cada edifício reservado não utilizado, mas existe também uma outra. E essa outra forma de pontuar tem a ver com o maior grupo de edifícios que nós disponhamos. Como fizemos este setup sem grande estratégia, não temos aqui nenhum edifícios conectados, mas isto pode ser muito importante. Vamos ver neste momento qual é a maior união cor-laranja, que não existindo é a peça maior, que são 6 pontos, e a maior união azul, que não existindo é a peça maior, são 5 pontos. E vamos ver que com esta peça aqui, se tem sido usada pelo jogador laranja e não pelo jogador azul, tínhamos tido uma grande diferença nesta fase da pontuação. Isto porquê? Se o jogador laranja tem colocado esta peça aqui, primeiro que tudo, em vez de 12 pontos, ele iria receber 14 por este edifício, porque agora era um edifício de 7 que passava a ter contacto com 2 candeeiros, tal como anteriormente. Portanto, 14 pontos, já ganhava 2 pontos. E agora o seu maior grupo já não era só de 6, era também de 10 espaços. Isto porquê? Porque este edifício tem 6 quadrados, mais um 7, mais 3, 10. Então eram 10 pontos que o jogador receberia no fim. Portanto, tinha uma vantagem de 4 mais 2. Uma vantagem de 6 pontos face à situação original. Porquê? Porque o jogador receberia agora 14 pontos em vez de 12 e também receberia 10 em vez de 6. Portanto, os postais
de ação são muito importantes para o desenvolvimento da pontuação final. Não só porque nos podem possibilitar a colocação de edifícios que normalmente seriam bem difíceis, como também dinamizar a forma como eles próprios vão pontuar. E isto pode ser ainda mais importante quando vermos os 4 postais que por agora ficaram de fora. Visto como se joga uma partida de Paris, vamos agora ver os 4 postais opcionais. Ora então, um dos postais opcionais permite-nos o acesso à grande luz. E no acesso à grande luz é simplesmente uma peça de candeeiro que se coloca por cima de uma das outras, só que esta peça vai nos proporcionar iluminar um pouco mais longe. Então, vemos que é possível que um edifício que esteja a 2 espaços de distância passe a receber a luz, bem como qualquer edifício que esteja num contacto diagonal de um espaço. Isto, claro, pode dinamizar muita pontuação. Ora, na situação seguinte, vamos analisar o Moulin Rouge. E o Moulin Rouge vai receber esta bailarina, que é colocada em cima do tabuleiro, tal como antes fizéramos com o pintor. A questão é, o pintor pontua por cada candeeiro, a bailarina pontua por cada espaço de calçada. E por cada espaço de calçada que esteja na praça onde ela for colocada, vai dar 1 ponto de vitória, incluindo o espaço onde ela está e até os próprios candeeiros. Chegamos agora à fonte e no postal da fonte temos o direito de colocar este pequeno edifício. Bem, ele não é bem um edifício, ele é uma fonte. E quando a fonte é colocada em jogo, não recebe chaminé em cima, tal como no edifício de 2 espaços que tínhamos visto antes. Quando colocamos a fonte em jogo, ela deve ser colocada junto à maior diversidade de edifícios. Isto porquê? No final do jogo vamos receber 3 pontos por cada edifício que esteja a tocar nos espaços circundantes à própria fonte, o que pode fazer também uma grande influência na pontuação final. Terminamos com o acesso à estátua, que é Le Penseur, o Pensador. E nesta estátua nós vamos poder ganhar pontos devido à proximidade dos espaços de calçada da nossa cor que não venham a ser utilizados. Então a nossa estátua tem como regra principal, ela tem que estar visível, porque todas as estátuas querem-se visíveis, porque senão, se ninguém as vê, elas é como se não tivessem o mesmo valor. Ora, ficando a estátua visível, o que quer dizer que a parte que fica logo por baixo do espaço onde tem a base da estátua tem que estar visível. O jogador vai receber pontos consoante os espaços da sua cor que estejam nestes 8 espaços circundantes à própria estátua. Aqueles que têm um contacto maior proporcionam logo 2 pontos. As que estão em diagonal proporcionam 1 ponto. Atenção, estes pontos apenas se ganham pelos espaços livres da cor do próprio jogador que colocou a estátua. E pronto, foi o tutorial de Paris, la Cité de la Lumière, um original de Vir, de José António Abascal, que nos deu a satisfação de assinar esta caixa para a equipa da Devir Portugal. Paris, como viste, é um jogo bastante colorido, um jogo lindíssimo em cima do tabuleiro, dinâmico, não há 2 jogos iguais devido à colocação das peças de calçada, estratégico, como se pretende, e uma partida joga-se em menos de 30 minutos. Esperamos que tenhas gostado deste novo tutorial da Devir TV Portugal. Havemos de voltar a ver-nos em breve. Deixa o teu comunicado aqui em baixo, o teu comentário, as tuas mensagens, as tuas opiniões. Subscreve o canal. Se puderes partilhar o vídeo, agradecemos. Muito obrigado. Voltamos a ver-nos em mais tutoriais de Devir TV.